Interpretação. O grande general alemão Erwin Rommel certa vez fez uma distinção entre aposta e risco. Ambos os casos envolvem uma ação com apenas uma chance de sucesso, uma chance que aumenta quando se age com ousadia. A diferença é que no risco, se você perde, pode se recuperar, sua reputação não sofre danos no longo prazo, seus recursos não se exaurem, e você pode retornar à sua posição original com perdas aceitáveis. Na aposta, por outro lado, a derrota pode levar a uma série de problemas que tendem a fugir do controle. Na aposta é provável existirem variantes demais que vão complicando o quadro se as coisas derem errado. O problema vai mais longe: se você encontra dificuldades em uma aposta, fica mais difícil sair. Você percebe que os lances são muito altos, você não pode se dar o luxo de perder. Então você se esforça mais para salvar a situação, muitas vezes piorando as coisas e mergulhando mais ainda em um buraco de onde não pode sair. As pessoas são atraídas para apostas por suas emoções, elas veem apenas as perspectivas fulgurantes de se vencer e ignoram as sinistras consequências de se perder. Arriscar-se é essencial, apostar é imprudência. Pode levar anos para você se recuperar de uma aposta, se conseguir. A invasão do Afeganistão foi uma aposta clássica. Os soviéticos foram atraídos pelo irresistível fascínio de possuir um Estado cliente na região. Deslumbrados com essa perspectiva, eles ignoraram a realidade: os Mujahedin e as potências estrangeiras tinham muita coisa em jogo para permitir que os soviéticos deixassem para trás um Afeganistão protegido. Havia variáveis demais fora do controle deles: as ações dos Estados Unidos e do Paquistão, as áreas de fronteira montanhosas impossíveis de fechar, e mais. Um exército de ocupação no Afeganistão envolvia um dilema: quanto maior a pressão militar, mais ele seria odiado, e quanto mais ele fosse odiado, maior ele teria de ser para se proteger, e assim por diante indefinidamente. Mas os soviéticos apostaram e se meteram em encrenca. Agora, tarde demais, eles perceberam que os lances haviam aumentado: abandonar a mesa ou perder seria um golpe devastador em seu prestígio. Significaria a expansão dos interesses americanos e uma insurgência cancerosa em sua fronteira. Visto que nunca deveriam ter invadido, em primeiro lugar, não tinham estratégia racional de saída. O melhor que podiam fazer era reduzir suas perdas e correr, mas isso é quase impossível em uma aposta porque apostas são governadas por emoções e, quando há emoções no meio, é difícil recuar. A pior maneira de terminar qualquer coisa, uma guerra, um conflito, um relacionamento, é lenta e penosamente. Os custos de um término assim são imensos: perda de autoconfiança, evitação inconsciente de conflito da próxima vez, rancor e animosidade se multiplicando. É tudo uma perda de tempo absurda. Antes de iniciar qualquer ação, você deve calcular em termos precisos sua estratégia de saída. Como exatamente vai terminar o combate e onde ele o deixará? Se as respostas a estas perguntas parecem vagas e cheias de especulação, se o sucesso parece sedutor demais e o fracasso, um tanto perigoso, é mais do que provável que você esteja entrando em uma aposta. Suas emoções estão conduzindo você para uma situação que pode acabar em um atoleiro. Antes que isso aconteça, contenha-se. E se você descobrir que cometeu este erro, tem apenas duas soluções racionais: encerrar o conflito o mais rápido possível, com um golpe forte e violento com a intenção de vencer, aceitando os custos e sabendo que é melhor isso do que uma lenta e penosa morte, ou reduzir suas perdas e ir embora sem esperar mais nada.
Jamais permita que o orgulho ou a preocupação com sua reputação o jogue ainda mais para dentro do pântano, ambos sofrerão golpes muito maiores com sua persistência. A derrota no curto prazo é melhor do que o desastre no longo prazo. A sabedoria está em saber quando parar. O exagero é tão ruim quanto a escassez. Confúcio, 55147 a.C. Término como início. Quando rapaz, Lyndon B. Johnson tinha um único sonho: escalar os degraus da política e ser presidente. Aos 20 e poucos anos, o objetivo estava parecendo possível de alcançar. Um emprego como secretário de um congressista texano havia lhe permitido conhecer e impressionar o presidente Franklin D. Roosevelt, que o havia nomeado diretor da National Youth Administration, um posto que prometia excelentes contatos políticos. Mas os eleitores do Texas eram extremamente fiéis, muitas vezes mantendo os congressistas em suas cadeiras durante décadas, ou até morrerem. Johnson desejava urgentemente uma cadeira no Congresso. Se não conseguisse isso logo, seria velho demais para subir a escada, e ele ardia de ambição. No dia 22 de fevereiro de 1937, do nada, a chance que acontece uma vez na vida aconteceu: um congressista do Texas, James Buchanan, morreu de repente. A cadeira que ele deixou vazia, a do 10º distrito do Texas, era uma rara oportunidade e os pesos pesados políticos elegíveis do estado imediatamente jogaram seus chapéus na arena. Entre os muitos concorrentes estava Sunstone, um popular juiz do condado, Shelton Puck, um jovem advogado ambicioso de Austin, e C.N. Avery, ex-gerente de campanha de Buchanan, o favorito para vencer. Avery tinha o apoio de Tom Miller, prefeito de Austin, a única cidade grande do 10º distrito. Com o apoio de Miller ele podia contar com votos quase que suficientes para ganhar a eleição. Johnson estava diante de um dilema terrível. Se entrasse na corrida, as chances seriam absurdamente contra ele. Era jovem, só 28 anos e desconhecido e mal relacionado no distrito. Uma perda feia prejudicaria sua reputação e o colocaria muito distante de seu objetivo no longo prazo. Se escolhesse não concorrer, por outro lado, talvez tivesse que esperar 10 anos por outra chance. Com tudo isso em mente, ele jogou para o ar a prudência e entrou na corrida. O primeiro passo de Johnson foi chamar para seu lado as dúzias de jovens e moças a quem ele havia ajudado ou contratado ao longo dos anos. Sua estratégia de campanha era simples: ele se separaria dos outros competidores apresentando-se como o mais fiel defensor de Roosevelt. Um voto para Johnson era um voto para o presidente, o popular arquiteto do New Deal. Como não podia concorrer em Austin, Johnson decidiu apontar seu exército de voluntários para a área rural, a Hill Country com poucos habitantes. Esta era a região mais pobre do distrito, um lugar onde os candidatos raramente se aventuravam. Johnson queria conhecer cada um dos fazendeiros e meeiros, apertar todas as mãos possíveis, conquistar os votos de gente que nunca havia votado antes. Era a estratégia de um homem desesperado que reconhecia que esta era sua melhor e única chance de vitória. Um dos mais fiéis seguidores de Johnson era Carroll Cash, que o serviria como motorista. Juntos, os dois percorreram de carro cada quilômetro quadrado de Hill Country, rastreando cada estrada de terra e trilha de gado. Ao verem uma fazenda mais afastada, Johnson descia do carro, caminhava até a porta, apresentava-se aos moradores surpresos, escutava pacientemente os problemas deles, depois partia com um caloroso aperto de mãos e um apelo gentil pelo voto deles.
convocando reuniões em cidades poeirentas que consistiam principalmente de uma igreja e um posto de gasolina. Ele fazia seu discurso, depois se misturava com a plateia e passava pelo menos alguns minutos com todos os que estavam presentes. Sua memória para rostos e nomes era incrível. Se acontecesse de encontrar de novo a mesma pessoa, ele lembrava tudo que ela havia dito na primeira vez e com frequência impressionava estranhos ao conhecer alguém que eles também conheciam. Ele ouvia atento e tinha sempre o cuidado de deixar as pessoas com o sentimento de que voltariam a vê-lo, e que se ele vencesse finalmente teriam alguém cuidando de seus interesses em Washington. Em bares, mercearias e postos de gasolina por toda Hill Country, ele conversava com as pessoas da região como se não tivesse mais nada para fazer. Ao partir, fazia questão de comprar alguma coisa doce, comestíveis, gasolina, um gesto que eles apreciavam muito. Ele tinha o dom de criar laços. Conforme prosseguia a corrida, Johnson passava dias sem dormir, a voz ficando rouca, as pálpebras caindo. Enquanto que as dirigia por toda a extensão do distrito, ele ouvia, atônito, o exausto candidato murmurando para si mesmo a respeito das pessoas que havia acabado de conhecer, a impressão que havia causado, o que poderia ter feito melhor. Johnson não desejava nunca parecer desesperado ou benevolente. Era o último aperto de mão e expressão no olhar que importava. As pesquisas de opinião pública eram enganosas, elas continuavam a mostrar Johnson lá atrás, mas ele sabia que havia conquistado votos que nenhuma pesquisa podia registrar. E em todo caso ele estava lentamente chegando perto dos outros. Na última semana ele havia se deslocado gradativamente para o terceiro lugar. Agora, de repente, os outros candidatos prestaram atenção. A eleição ficou desagradável. Johnson era atacado por sua juventude, por seu cego apoio a Roosevelt, por qualquer coisa que pudesse ser desencavada. Tentando conquistar uns poucos votos em Austin, Johnson defrontou-se com a máquina política do prefeito Miller, que não gostava dele e fazia o possível para sabotar sua campanha. Inabalável, Johnson visitou pessoalmente o prefeito diversas vezes na última semana para negociar algum tipo de trégua. Mas Miller não se deixou enganar por seu charme. Seu apelo pessoal poderia ter conquistado os eleitores mais pobres do distrito, mas os outros candidatos viram um lado diferente dele. Era cruel e capaz de jogar lama nos outros. Conforme subia nas pesquisas, ele fazia cada vez mais inimigos. No dia das eleições, Johnson realizou uma das maiores viradas da história política americana, distanciando-se de seu rival mais próximo por 3.000 votos. Exausto pelo ritmo estafante que se havia imposto, ele foi hospitalizado, mas no dia seguinte a sua vitória estava de volta ao trabalho. Ele tinha algo importantíssimo para fazer. De sua cama no hospital, Johnson ditou cartas para seus rivais na corrida. Ele os congratulava por disputarem uma grande campanha, descrevia também sua vitória como uma sorte inesperada, um voto para Roosevelt mais do que para ele mesmo. Sabendo que Miller estava em Washington, Johnson telegrafou para seus contatos na cidade pedindo que ciceroneassem o prefeito e lhe dessem um tratamento de rei. Assim que saiu do hospital, Johnson foi visitar seus rivais e agiu com uma humildade quase constrangedora. Até fez amizade com o irmão de Puck, levando-o de carro pela cidade para cumprir pequenas missões. Não mais do que 18 meses depois, Johnson teve de concorrer a uma reeleição, e estes que um dia foram seus adversários e inimigos acirrados de repente se tornaram os mais ardentes seguidores de Johnson, doando dinheiro, até fazendo campanha em seu nome.